Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos iniciando a Semana Santa, Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Dois aspectos que se unem na celebração do início da Semana Santa, Ramos e Paixão. Nesse domingo, além de termos a procissão de Ramos e a bênção dos Ramos e a leitura também em relação à entrada de Jesus em Jerusalém, também leremos no Evangelho da Missa a Paixão do Senhor, que são dois momentos que nós lemos. O domingo da Paixão, o de Ramos, e também na Sexta-feira Santa, toda a paixão, morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, a partir de agora, a liturgia passa a ter toda uma situação nova de celebrações especiais, que supõe também horários especiais, né, durante esses dias todos, né? De modo especial na Quinta-feira Santa, a celebração da Ceia do Senhor à noite, quando começa o tríduo pascal, depois a Sexta-feira Santa à tarde, com justamente a ação litúrgica da Paixão de Cristo, depois possivelmente uma procissão, e no Sábado Santo, na grande vigília pascal, a mãe de todas as vigílias que começam o tempo da Páscoa de modo muito especial. E nesses dias, segunda, terça e quarta, as várias celebrações também, né, tradicionais e também das pessoas que fazem, né, celebrações de procissão, de encontro, tantas questões que existem. Mas nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, a participarmos bem da Semana Santa. É justamente a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o centro do ano litúrgico, é o centro de tudo, toda a nossa vida. Cristo morreu e ressuscitou e está vivo, presente no meio de nós. Esse grande anúncio da igreja desde o começo, Deus Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós e que está vivo, ressuscitado, e nós somos suas testemunhas. É, portanto, o momento de nós renovarmos, revivarmos nesse tempo da Semana Santa e também do Jubileu de 2025, do Jubileu de Esperança, o querigma, o anúncio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é essencial em nossa vida. É aquilo que a igreja tem como grande tesouro de poder anunciar às pessoas. Esse amor do Pai que enviou o seu Filho como nosso Senhor e Salvador e que é a nossa vida de salvação. É para todos nós uma oportunidade de vivermos, por isso, informar-se na sua comunidade dos horários da Semana Santa, para você participar e bem da semana maior que nós temos no ano litúrgico. Além disso, como eu já disse na semana passada, a coleta desse final de semana é justamente da solidariedade, ligado à conclusão do tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e ecologia integral, e o lema, Deus viu que tudo era muito bom, Gênesis 1:31. De tal maneira, meus irmãos e irmãs, que a coleta da solidariedade vai congregar tudo aquilo que é o sacrifício e penitência dos católicos para trabalhos sociais na sua diocese ou para os projetos que enviam para o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade na CNBB. Portanto, vamos intensamente isso, embora o tema da ecologia integral perpassa o ano inteiro, a vida toda, porque é uma grande responsabilidade nossa. Esperamos que nós tenhamos essa consciência dessa nossa responsabilidade e dessa nossa missão. Portanto, meus irmãos e irmãs, vivamos intensamente. Esse domingo, Domingo de Ramos e da Paixão, tem dois aspectos que se complementam. De um lado é a procissão de Ramos. Temos a leitura do Evangelho de Ramos, que iniciou de Lucas, não é? Ou seja, quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto das Oliveiras, do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo, ide ao povoado, ali na frente, logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Né? E aí, justamente, Jesus sobe no jumentinho e entra em Jerusalém montado no jumentinho. Né? Ou seja, enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas pelo caminho. E quando chegou perto do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos
aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E do meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles calarem, as pedras gritarão. Esse lugar por onde passava era justamente o cemitério dos judeus, cheio das pedras que os judeus costumam colocar em cima ali justamente dos túmulos. Ou seja, é tempo de anunciar Cristo como Senhor. O ramo que nós abençoamos, que deve depois ser levado para casa e colocado num lugar visível, dizer, aqui tem um cristão que proclamou Cristo como Senhor no domingo de Ramos. Alguém que professou sua fé e, crendo em Cristo Jesus, quer viver cada vez melhor a vida cristã. Portanto, um aspecto importante nesse domingo de Ramos é justamente a leitura do Evangelho de Ramos, a procissão, a bênção dos ramos, e depois levar para casa esse ramo bento, né, que é um sinal, né, sacramental daquilo que nós somos chamados a viver, ou seja, a testemunhar que nós cremos, aceitamos Jesus Cristo como Senhor. Aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, as paróquias nessa semana colocam horários especiais todos para que nós possamos participar, porque são celebrações mais longas, tem que ser muito bem preparadas e supõe justamente uma bela participação nossa, ou seja, que nós saímos da rotina dos horários de missas que nós temos cada final de semana para podermos participar desses momentos solenes, né? Nós, na Quinta-feira Santa de manhã, nas catedrais ou em algumas dioceses também, outros locais, conforme as distâncias, temos a bênção dos santos óleos, do batismo, da crisma e dos enfermos, e a renovação das promessas sacerdotais, né, dentro da reconciliação, do retorno da Quinta-feira Santa de manhã. E depois, é claro, como nós dissemos, o rito pascal. Quinta-feira Santa à noite, Sexta-feira Santa, especialmente com a celebração da ação litúrgica à tarde, às 3 da tarde ou um pouquinho mais tarde, e depois da grande vigília pascal, no sábado santo à noite. E, claro, na Sexta-feira Santa e durante o sábado todo nós não temos missa, só no sábado santo à noite para o domingo, quando no final da vigília pascal temos a Eucaristia. Por isso a consagração, né, que nós temos na Eucaristia na Quinta-feira Santa, celebração da ceia do Senhor, para poder prover justamente a comunhão na Sexta-feira Santa, que além da ação litúrgica costuma ter procissão e outras alto também, né, da paixão, tantas questões que vão existindo. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, domingo de Ramos abre a Semana Santa e para que nós proclamemos que Cristo é o Senhor. Do outro lado, é também o domingo da Paixão. Raramente nós temos a leitura completa da Paixão, como nós temos no domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa. No domingo de Ramos, na versão de Lucas, como esse ano é o Evangelho, e na Sexta-feira Santa, na versão de João, como acontece todos os anos. Para que nós possamos, assim, escutando a narração, a narrativa da Paixão do Senhor, possamos introjetar em nosso coração esses grandes acontecimentos que marcam a nossa vida cristã. Cristo Jesus foi condenado, foi crucificado, foi morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. É para todos nós uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de nós meditarmos sobre o significado disso tudo, o que significa justamente para todos nós hoje essa experiência também da paixão de Jesus e como nós estamos inseridos nesse mistério da paixão, morte, ressurreição de Jesus, que é justamente a base do querigma que nós anunciamos às pessoas e que nós somos anunciar não apenas como alguém que escutou isso, mas que experimenta na própria vida a alegria justamente da grande ressurreição do Senhor. Portanto, estamos aí a uma semana da Páscoa, para que na semana da Páscoa, e começando depois com a oitava
da Páscoa e o tempo da Páscoa, nós possamos estar sempre repercutindo, anunciando a boa notícia da salvação. Então, nós temos, primeiro, no comecinho das celebrações de Ramos, a leitura do Evangelho de Lucas, né? Já lemos e comentamos com vocês, e depois, no Evangelho da Missa, Evangelho, né, segundo Lucas, né? Tem a parte mais longa, se quisermos ler completamente, ou então o trecho mais curto, né, para quem tem assim, dificuldade, né, com as pessoas que não podem ficar muito tempo em pé. Mas nós temos depois uma segunda leitura, né, que é justamente a carta de São Paulo aos Filipenses, que reflete isso tudo. Jesus, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui na carta de São Paulo aos Filipenses, esse belo poema, esse belo cântico, né, da carta dos Filipenses, aparece um pouco aquilo que nós vivemos. Ou seja, ele se esvaziou-se de si mesmo, tornou-se um de nós e humilhou-se, né, até a morte de cruz. Porém, esse homem foi exaltado acima de todo nome, para que em seu nome todo joelho se dobre e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esperamos, meus irmãos e irmãs, que celebrando a Semana Santa, que daqui nós começamos no dia de hoje, domingo de Ramos da Paixão, até chegarmos, digamos assim, na Páscoa do Senhor, nós possamos cada vez mais, com mais convicção, com mais experiência, proclamarmos: Cristo é o Senhor. Até a próxima quinta-feira santa de manhã, vivemos ainda o tempo da Quaresma, mas a partir da quinta-feira santa à noite, iniciaremos o Tríduo Pascal, que já é a Páscoa do Senhor, vivida através do Tríduo Pascal, que depois vai continuar com a oitava e tempo da Páscoa. Meus irmãos e irmãs, a liturgia é rica, é importante a nossa participação, procure saber dos seus horários, da sua comunidade. Porém, que você deixe se envolver pela palavra de Deus, pelos ritos litúrgicos, que a sua vida esteja experimentando também essa experiência de aquilo que você está vivenciando, do querigma, do mistério da redenção, e depois com a reflexão das homilias, ou de um bom livro, de uma reflexão. Muitos fazem também tempo de silêncio, temos aí dia de jejum e abstinência, na Sexta-feira Santa, que pode se prolongar também no Sábado Santo, até a Vigília Pascal. Nós somos chamados justamente a aproveitar cada instante, cada momento dessa nossa vida, para nós caminharmos na nossa paróquia, nossa comunidade, os passos que vão sendo dados, e ver que isso vai transformando as nossas vidas. E é justamente a Semana Santa do ano do Jubileu, tempo do Jubileu, tempo de esperança. Não deixemos passar em vão a graça de Deus. Não percamos a oportunidade. Caminhemos no Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, e buscamos a sua face. E cada vez mais, proclamando Cristo como o Senhor, o anunciamos aos irmãos e irmãs de coração aberto, generoso e disponível, para que todos façam essa bela experiência de como vale a pena ser testemunha da vida nova no Senhor, e que tudo ficou para trás, toda a vida velha, e nós proclamamos com uma vida nova: Cristo é o Senhor. Uma boa Semana Santa para todos e uma boa caminhada para a Páscoa do Senhor. Nós nos veremos no próximo final de semana, domingo de Páscoa. Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.